Durante as enchentes de 2024, Porto Alegre chorou. Mas há uma casa que não afundou. Uma casa que desafiou a fúria das águas, permaneceu de pé enquanto tudo ao redor desmoronava. Nela, encontraram os diários de uma mulher desaparecida há mais de 100 anos. Diários que falam com os mortos. E os mortos responderam. Mas antes que eu te mostre o que realmente foi descoberto lá dentro, preciso te avisar. Essa história não foi contada pela televisão, nem pela igreja. Porque quem ousa lembrar é visitado à noite. Então, se você está preparado para ouvir o que deveria ter ficado submerso, inscreva-se agora no canal. Ou os gritos virão te buscar também. A enchente que assolou Porto Alegre no ano de 2024 não foi apenas um evento climático. Para muitos, foi o início de um castigo ancestral. Ruas inteiras desapareceram sob as águas barrentas. Veículos boiavam como folhas mortas. Igrejas desabaram. Hospitais foram evacuados às pressas. Os gritos de socorro ecoavam entre sirenes, trovões e orações murmuradas entre lágrimas. Mas no bairro Ilhota, antigo reduto de pescadores e lavadeiras desde o século XIX, uma casa permaneceu de pé. Não apenas de pé, intacta. Nem a água tocou suas paredes de alvenaria escura, nenhuma goteira, nenhuma rachadura. Enquanto o entorno parecia um cenário de guerra, ela estava ali, como uma sentinela do passado, a casa de número 128, na Rua do Carmo Velho. Os primeiros que notaram foram os bombeiros. Um deles, o tenente Rubens Varela, disse em entrevista que o ar ao redor da casa estava seco, como se o tempo tivesse parado. Mas o trecho foi cortado na edição da TV. A casa pertencia a ninguém. Os moradores da região diziam que ela estava abandonada há décadas. Outros juravam que viram velas acesas nas janelas nas noites de sexta. Os mais antigos evitavam sequer passar na calçada. É a casa da mulher que falava com os mortos, diziam. Mas ninguém sabia o nome dela. Foi um voluntário chamado Eduardo que, ao levar mantimentos para um grupo de idosos refugiados, decidiu entrar. A porta estava apenas encostada, como se esperasse por alguém. Lá dentro, tudo estava arrumado. Móveis antigos, crucifixos tortos, relógios parados às 3h33. No chão da sala, um círculo de sal grosso em torno de uma poltrona. E sobre a mesa, um caderno de capa preta, o diário. As primeiras páginas estavam datadas de abril de 1924, 100 anos exatos antes da enchente. O nome na assinatura, Isadora Beckmann. O sobrenome era conhecido na região, uma família de origem germânica que havia desaparecido misteriosamente nos anos 30. Trecho da primeira página. Hoje os espíritos falaram comigo outra vez. Pediram que eu mantivesse a casa limpa, o altar aceso e a porta destrancada. Disseram que um dia a água viria levar tudo, menos o que é deles. Eduardo levou o diário para fora e relatou aos agentes da Defesa Civil. Dias depois, foi encontrado morto dentro da própria casa, afogado, em sua banheira, completamente seca. O corpo tinha marcas de unhas no pescoço. O laudo foi inconclusivo. O caso, abafado. Dias depois, uma historiadora da UFRGS chamada Carolina Bittencourt entrou na casa com permissão da prefeitura. Ela descobriu outros 5 cadernos escondidos atrás da lareira. Todos escritos à mão. Todos com anotações detalhadas sobre rituais, conversas com os mortos e previsões de catástrofes. Em uma das entradas, Isadora descreve: "O rio me falou esta noite. Disse que não vai matar os justos, mas sim lavar os pecados enterrados no subsolo. A água é apenas o mensageiro. Os gritos virão depois." Carolina não falou mais com ninguém após isso. Sumiu. Dizem que foi embora do país. Outros dizem que está trancada num sanatório em Santa Catarina, repetindo a mesma frase. Eles vivem nas paredes. Na semana seguinte, curiosos, jornalistas e caçadores de mistérios começaram a cercar a casa da Rua do Carmo Velho. Alguns tentaram entrar, outros apenas fotografavam de longe. Mas uma coisa era comum entre todos os que ali se aproximavam: sonhos perturbadores.
Relatos começaram a surgir em fóruns e redes sociais. Gente que afirmava ter ouvido gritos durante a noite, vindos da direção da casa. Uma mulher chegou a postar um vídeo no qual chorava desesperada, dizendo que ao passar em frente, sentiu como se uma mão gelada apertasse seu peito e sussurrasse um nome que ela não conhecia: Beckman. A prefeitura, pressionada, decidiu lacrar o local. Mas na madrugada do dia seguinte, os lacres haviam sido arrancados de dentro para fora. Nenhum sinal de arrombamento. O vigia que deveria estar na guarita foi encontrado encolhido num canto, com o olhar vazio, balbuciando. Ela abriu a porta e eles saíram. Os cadernos de Isadora traziam cada vez mais detalhes inquietantes. Em uma passagem datada de 12 de maio de 1924, ela escreve: "Os afogados vieram em procissão esta noite. Pediram abrigo, ofereci sal, fogo e silêncio. Eles me ensinaram os nomes que não devem ser ditos. E me alertaram: quando o rio subir de novo, não será por fúria, mas por saudade." No canto inferior da página, escrito com outra caligrafia, mais recente e trêmula, alguém havia rabiscado: "Voltei. Eles ainda estão aqui. Carolina, Eduardo, ou alguém que nunca saiu." Ao vasculhar os registros do antigo cartório da cidade, um pesquisador encontrou algo ainda mais perturbador. A casa de número 128 foi construída sobre as ruínas de um antigo orfanato incendiado em 1893, chamado Asilo das Almas Santas. 17 crianças morreram no incêndio, nunca enterradas. Seus nomes constam em uma lista perdida entre os arquivos da diocese, mas há algo estranho. Todos os nomes têm apenas 3 letras: Lia, Tom, Ana, Eli, Nia. Um padrão que, segundo Isadora, facilitava o chamado do lado de lá. Um padre da região, hoje com mais de 80 anos, revelou em entrevista anônima que quando o jovem fora chamado para exorcizar a casa, disse que não conseguiu passar da soleira, que sentiu o cheiro de corpos úmidos e o som de crianças cantando em latim. Chorou ao contar, pediu perdão por algo que não quis revelar e terminou dizendo: "A enchente não poupou a casa, ela poupou o altar." Mas o que há de tão sagrado ali? Ou será profano? Algo mais antigo do que a própria cidade, algo que ainda está ativo, alimentado pelas vozes que ninguém escuta, mas que agora, após a cheia, parecem mais próximas, mais numerosas e mais famintas. A última pessoa a se manifestar publicamente sobre a casa foi o próprio tenente Rubens Varela. Em um vídeo gravado por seu filho, publicado sem autorização, o bombeiro aparece transtornado, com olheiras profundas, falando frases desconexas. Num trecho mais claro, ele diz: "Eu ouvi, cara. Ouvi os gritos dentro da água. Não era eco, não era vento. Eram nomes. Me chamaram pelo nome." O vídeo foi removido poucas horas depois, mas internautas já haviam espalhado cópias por fóruns obscuros. Algumas versões aumentadas revelam algo ainda mais aterrador. Ao fundo, durante o relato de Rubens, pode-se ouvir uma voz feminina murmurando em alemão antigo, dialeto arcaico, típico das primeiras colônias germânicas do sul. Especialistas que analisaram o áudio conseguiram traduzir uma parte: "As crianças ainda dormem, não acorde as crianças." Dias depois, Rubens desapareceu. Seu carro foi encontrado às margens do Guaíba, com a porta do motorista aberta e as chaves na ignição. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de sangue. Apenas marcas de passos infantis na lama, em círculo, como se alguém tivesse dançado ali. A prefeitura, com medo de pânico coletivo, interditou o bairro inteiro sob a alegação de risco estrutural. Mas os moradores sabem a verdade. Muitos estão abandonando suas casas à noite, sem fazer barulho. Há quem diga que viram luzes se acenderem novamente nas janelas da casa 128. Há quem diga que, durante a madrugada, é possível ver uma mulher sentada na poltrona cercada de sal, com o diário no colo e os olhos fixos na parede, como se conversasse com alguém que ninguém mais vê. Em uma última anotação do diário, datada de maio de 2024 sem assinatura, há apenas uma frase: "A cheia passou. Agora vem o tempo da escuta."
As autoridades negam qualquer envolvimento com os documentos. A UFRGS removeu a tese de Carolina Bittencourt dos arquivos públicos. O caso de Eduardo foi arquivado como afogamento acidental. Mas nós sabemos, há coisas que a enchente não levou, vozes que permaneceram e que agora buscam ser ouvidas. Se você mora no sul, se você passou perto da Rua do Carmo Velho, se sonhou com água e nomes sussurrados, cuidado. Pode ser que a casa esteja chamando. E a pergunta não é mais se ela está viva, mas quem está dentro dela agora. E se você chegou até aqui, reze e se inscreva, porque as vozes podem estar escutando, e elas lembram quem ignora o chamado. Na noite do dia 24 de maio, uma tempestade repentina atingiu Porto Alegre. Não foi anunciada por nenhum serviço meteorológico, nenhum raio, nenhum trovão. Apenas um vendaval seco que durou exatamente 13 minutos e pareceu concentrar-se unicamente sobre o bairro onde fica a Casa 128. Testemunhas afirmam que, no ápice do vento, uma lamparina acendeu sozinha na janela do segundo andar. E alguém, ou algo, ficou parado atrás da cortina, observando a rua. Um grupo de jovens que tentava filmar a casa teve os celulares apagados na mesma hora. Todos os aparelhos travaram na hora 3h33. E quando reiniciaram, continham apenas uma única imagem. O retrato de uma mulher com os olhos cobertos por um pano branco debruçada sobre um livro antigo com marcas de mãos ao redor dela, como se várias crianças estivessem tentando segurá-la. Dias depois, o caderno de Isadora, que estava trancado no cofre de um pesquisador, desapareceu misteriosamente. No lugar, havia apenas um recado escrito à mão em uma página arrancada do próprio diário. O que foi escrito com sangue não pode ser apagado com silêncio. Desde então, 4 pessoas envolvidas na investigação da casa desapareceram. Uma delas, uma jornalista chamada Denise Camargo, deixou um áudio de 11 segundos antes de sumir. Nele, ela sussurra entre soluços. Eles me disseram que a cheia foi só o começo, que a água veio limpar, mas a terra está suja. Eles querem voltar para casa. Na última semana, algo ainda mais perturbador surgiu. Durante a limpeza dos escombros de uma igreja destruída pela enchente, voluntários encontraram um relicário de prata enterrado junto a ossadas infantis. Dentro dele, havia um pedaço de tecido úmido com uma inscrição em latim. Et vox revertetur, donec domus iterum aperiatur. E a voz retornará, até que a casa seja novamente aberta. O relicário, segundo especialistas, pertenceu ao padre Emil Beckmann, desaparecido em 1902, após tentar selar os porões do Asilo das Almas Santas. O mesmo nome sussurrado por tantas vítimas. O mesmo nome que agora parece ecoar nos sonhos dos que ousam se aproximar da Rua do Carmo Velho. Porto Alegre voltou ao normal, ao menos na superfície. Mas há relatos de vizinhos ouvindo cânticos infantis durante a madrugada, vindos do fundo do rio, sons de risadas molhadas, e mais recentemente gritos abafados como se algo, ou alguém, tentasse emergir. E quando a lama seca, o que fica? Rastros, vozes, e a lembrança de que há lugares que não deveriam resistir à destruição. A Casa 128 resistiu. E talvez por isso nunca tenha deixado de ser habitada, por Isadora, pelas crianças, ou por algo que as usou como porta. O altar continua lá, intacto, esperando o próximo nome. Pode ser o seu. O último relato documentado surgiu de um catador de recicláveis chamado Osmar, morador de rua que costumava dormir sob a marquise da antiga farmácia a 2 quarteirões da Casa 128. Osmar era tido como inofensivo, mas na manhã do dia 4 de junho, foi encontrado nu, tremendo, coberto de lama até os olhos, com símbolos riscados no peito. Símbolos que, segundo um professor de arqueologia consultado posteriormente, se assemelhavam a inscrições proto-nórdicas misturadas com grafias bantu, uma fusão que jamais deveria existir. Osmar não falava, não com palavras. Repetia apenas sons guturais, seguidos de um lamento infantil, como se imitasse o choro de um recém-nascido abafado por água. Foi internado em um hospital psiquiátrico da região metropolitana,
onde, dias depois, desapareceu de seu quarto sem deixar rastros. A câmera de segurança que dava direto para o corredor gravou apenas um borrão de luz azul atravessando a porta às 3h33. Mais uma vez esse horário. Desde então aumentaram os relatos de cães que se recusam a passar pela frente da casa. Crianças que apontam para a janela do segundo andar e dizem ver a moça do livro. E de moradores que sonham com porões alagados e escadas que nunca terminam. O mais assustador veio de um menino de 7 anos, filho de uma professora aposentada. A criança, após uma crise de sonambulismo, escreveu com carvão na parede do quarto. Ela precisa de um corpo, um que saiba escutar, um que não negue o chamado. A família se mudou no dia seguinte. Documentos internos da prefeitura, vazados por um ex-estagiário, mostram que há uma decisão velada para demolir a casa 128 assim que o solo permitir. Mas o maquinário enviado ao local simplesmente não funciona. Motores que apagam, pneus que furam, operários que sofrem desmaios inexplicáveis. E um detalhe que ninguém conseguiu explicar. Sempre que as equipes se aproximam, a casa parece maior do que o registrado em planta, como se estivesse crescendo, como se cada segredo descoberto a alimentasse mais. Agora, tudo o que resta são vozes. Vozes nas frestas, vozes na correnteza, vozes nos pesadelos de quem ouve essa história. E você, que chegou até o fim, talvez esteja começando a escutar o barulho da água subindo, os nomes chamando e os gritos que Porto Alegre tentou esquecer, mas que a casa, teimosa, insiste em repetir, porque há dores que nem a enchente leva e há moradas que jamais se esvaziam. A casa 128 não é um lugar, é um eco. E todo eco, um dia, volta. Inclusive o seu nome. Você ouviu? Então comente abaixo. E se não se inscrever, bem, não diga que não foi avisado.